Olá, você está ouvindo Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR. Neste episódio, conversaremos sobre um tema muito atual, a chamada Internet das Coisas. O que é? Para que serve? Quem nos conta é o professor José Carlos Marinello Filho, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nossa UTF-PR, do campus Cornélio Procópio. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica, no mestrado e doutorado, e trabalha com o tema. Seja bem-vindo, Marinello. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos aí que estão ouvindo o podcast. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui participando. A gente que agradece a oportunidade de conversar com você sobre isso. E eu começo perguntando para a gente conhecer um pouco melhor sobre você. Então, eu peço que conte um pouco sua trajetória acadêmica. Eu sou da cidade de Londrina. Me formei em Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Londrina. Depois, continuei fazendo mestrado nessa instituição. Aí, assim que eu terminei o mestrado, comecei a dar aula em algumas faculdades particulares de Londrina. E, em seguida, comecei a dar aula também na Universidade Estadual de Maringá. E, paralelamente a isso, comecei a fazer meu doutorado na USP, né, na Escola Politécnica, em São Paulo mesmo. E fazia em paralelo, né, viajava toda semana, bate e volta, né. Em seguida, aí eu saí da Universidade de Maringá e comecei a dar aula na Universidade Estadual de Londrina, e enquanto fazia o doutorado também, e fiquei dando aula ali na UEL por 5 anos, quase. Nesse caminho, terminei meu doutorado e deu certo também de passar no concurso da UTF e ingressar aqui na UTF. E eu atualmente sou professor aqui da UTF, né, dando aula para os cursos da parte do departamento da elétrica, né? Elétrica, eletrônica, controle de automação, e também participando dos programas de pós-graduação da engenharia elétrica, né, no mestrado e no doutorado. Muito interessante. Bom, um dos temas que você trabalha é a internet das coisas, né? E quando a gente fala em internet das coisas, algumas pessoas podem se confundir, né? Elas podem achar que, por exemplo, vai conseguir acessar as redes sociais de algum aparelho da cozinha, do micro-ondas, de alguma outra coisa. O que é a internet das coisas? É quase isso. Na verdade, seria mais adequado falar que você seria capaz de acessar o seu equipamento remotamente, pela internet, por rede celular, de alguma forma remota. A ideia da internet das coisas é possibilitar que objetos, né, em geral eletrônicos, estejam conectados. Por exemplo, muitas aplicações de internet das coisas atualmente, né, principalmente quando a gente ouve o termo em termos de marketing, assim, né, mercadologicamente falando, muitas vezes, a maioria das vezes está aplicado a aplicações de automação residencial, né, em contexto de smart home, né, casa inteligente, que é a ideia de você ter eletrodomésticos conectados à internet. Por exemplo, você pode ter um ar-condicionado conectado, luminárias conectadas, eletrodomésticos em geral, micro-ondas, TV, né? E tudo isso está conectado e você poder configurar remotamente, acionar remotamente. Então, essa é a ideia da internet das coisas, que geralmente aparece, né, em termos de propaganda, né, principalmente comercialmente falando. Então, se mistura muito com a ideia dos sensores, né? É como se fosse você tivesse ao mesmo tempo sensores e atuadores, né? A pessoa teria o controle de aparelhos que hoje em dia a gente não costuma ter. Uhum. O termo em si, ele é muito mais geral do que apenas, né, aplicado em smart home. Né? Quando a gente olha para o termo internet das coisas, bom, primeiro, o termo em si não seria o termo mais adequado para o que a tecnologia significa, por 2 motivos.
Primeiro, internet. Não necessariamente a gente tem que falar em internet, tem que ser internet. Porque quando a gente fala em internet, a gente está falando da rede globalmente conectada, que não é um requisito, né, obrigatório. Em geral, se aplica, em geral é verdade, né, em geral está conectado à internet mesmo e, portanto, mundialmente. Mas pode estar conectado também a uma rede local, tá? Simplesmente uma rede ali dedicada a uma finalidade específica e você ter ali dispositivos, objetos, né, conectados dentro dessa rede que não necessariamente está conectado ao resto do mundo, pode estar conectado ali apenas localmente. Então, o termo internet não é, necessariamente obrigatório. Também quando se fala, né, das coisas, no princípio isso pode causar um pouco de confusão, né, porque das coisas, beleza, objetos, né, mas, por exemplo, alguns ouvintes podem estar se perguntando, não foi sempre assim, né? Porque a gente, bom, de onde que a gente acessa a internet? De computador, né? Mas um pouco mais recentemente celular, que são objetos também, são coisas, né? Então isso já era exemplos de internet das coisas? Não necessariamente, né? A diferença aqui é que quando você está acessando a internet pelo computador, pelo celular, tem um usuário humano ali por trás que está comandando, né, esse acesso, que é um pouco diferente do caso geral da internet das coisas, onde a máquina pode estar operando, entre aspas, né, autonomamente, né, por conta própria, né? Claro que não é por conta própria, alguém foi lá e programou ela, né? Mas em partes, ela, de certa forma, ela está ali operando por conta própria, como, por exemplo, numa rede de sensor, num exemplo de automação residencial, automação industrial, ou qualquer outro exemplo de internet das coisas. Esses sistemas, esses dispositivos, esses sensores, eles podem estar ali se comunicando de certa forma autônoma, né? E isso que acaba caracterizando mais a internet das coisas no contexto atual. Isso acaba dando origem, né, a diversas aplicações, né, de internet das coisas. Como eu já comentei no caso do smart home, né, que é o caso mais comum da gente observar comercialmente, né, mas também em termos de smart cities, né, que hoje se fala muito, cidades inteligentes, onde você tem diversos objetos, né, conectados, como, por exemplo, sensores monitorando condições ambientais, monitorando o fluxo do trânsito para tentar otimizar esse trânsito, enfim, monitorando as mais diversas coisas, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito comum em shopping centers você ter ali uma rede de sensores fazendo mapeamento de vagas livres no estacionamento, né? Mas isso se estende a diversas aplicações também, como em automação industrial, né? Hoje em dia, inclusive o termo IoT, hoje em dia ele vai se desdobrando em outros termos, dependendo do contexto em que ele se aplica, né? Por exemplo, no contexto industrial, como a gente ouvir o Industrial IoT, que acaba se confundindo com a ideia da indústria 4.0 também, que é você ter uma indústria completamente conectada, geralmente por via sem fio, né? E você substituir uma rede industrial tipicamente cabeada por uma rede de sem fio, né? Que te dá algumas vantagens, mas também te traz muitos desafios, né? A gente vai falar um pouquinho dos desafios mais para frente. Só para deixar claro também, para quem está ouvindo, né? IoT é o termo em inglês de internet das coisas, né? Internet of Things, que seria o IoT. Então é muito comum chamar a internet das coisas de IoT. Né? E também, como eu vinha falando, aí esse termo IoT ele vai se desdobrando em outros termos dependendo do contexto, né? Como, por exemplo, também, além do Industrial IoT, também a gente tem o Medical IoT, em contextos de médicos também, né? Que é uma outra aplicação bastante importante do IoT, né? Que não é tão falado comercialmente, né? Mas que também é muito importante, que é, por exemplo, você pode aplicar, né, esse IoT em sistemas para fazer monitoramento de um paciente, né, por meio
de forma a automatizar, né, esse processo, ter sensores monitorando, né, condições fisiológicas, pressão, saturação de oxigênio, enfim, batimentos cardíacos, né, e, de certa forma, automatizar e te auxiliar nesse processo. Também se fala muito em contextos de bélicos, né, Battlefield, Internet of Things, para, enfim, quem pesquisa mais nessa parte de militares, né, usa bastante. Enfim, vai se desdobrando aí em diversos termos, dependendo da aplicação. Muito, muito interessante. Eu realmente tem aplicações aí, muitas aplicações a se fazer, né, com a internet das coisas. É como se a gente tivesse no começo, né, ainda dessas aplicações. E esses dispositivos, eles têm algum tamanho mínimo? Hoje em dia, assim, se a pessoa se um aparelho para se conectar na rede IoT, os dispositivos são muito pequenos, né, para poder usar em todos esses sensores. Eles não podem ser muito grandes, né? Como que seria Depende da aplicação. Mas, assim, é claro que com a evolução das tecnologias, em termos de dispositivos eletrônicos, em termos de semicondutores, né, microeletrônica e nanotecnologia, inclusive, né, com a evolução de todas as tecnologias, a tendência é a diminuição, né, dos dispositivos. Claro que depende também do quanto aquela aplicação, né, está disposta a pagar, né, pelo equipamento, né? Mas com a evolução, né, obviamente os dispositivos menores vão se tornando cada vez mais acessíveis. Hoje em dia, inclusive, um outro termo que é usado, né, nesse contexto é o Internet of Nanothings, quando esses dispositivos estão em escala nanométrica, né? Quando a gente fala aí de nanotecnologia. Claro que a gente está falando do estado da arte, né? Não é o que a gente vai encontrar comercialmente, né, para comprar aí, né? Mas no estado da arte, isso aí já está chegando em escala nanométrica. Então, não há limite, né, não há limite para dimensão, né, dos dispositivos. Conforme a evolução da tecnologia avança, as coisas vão se tornando cada vez menores. Muito interessante. Principalmente no contexto médico, né, quando se fala aí de também chamado Body Sensor Networks, né, quando essas redes sensores estão no corpo de um paciente, por exemplo, aí é bastante interessante, inclusive, tornar esses dispositivos menores, né, e é um exemplo de bastante interesse da Internet of Nanothings. Muito interessante saber o que o futuro aí nos aguarda também. E assim, entrando um pouco mais nos aspectos técnicos da IoT, como que seria, se é que existe, né, diferenças numa conexão de internet IoT para uma internet, por exemplo, que a gente tem num celular ou no computador? Existe diferença no protocolo de comunicação? Por exemplo, numa rede convencional, a gente tem que entrar, colocar uma senha, por exemplo. Como é que funciona numa rede IoT? Bom, existem semelhanças, mas também existem diferenças, né? Por quê? Porque com a evolução da tecnologia, os padrões, eles também foram se aperfeiçoando, digamos, se especificando, né? Aos interesses e requisitos do cenário IoT. Há digamos, o interesse de uma conexão para uma aplicação IoT é diferente do interesse, né, de uma comunicação convencional de um usuário humano. Tipicamente, conexões ali de usuários humanos são aplicações de altas velocidades, né, geralmente, altos volumes de dados, né, para se transferir, né, só que também com a diferença de que não são em tão grande número como é no IoT. Também outras diferenças usuários humanos, conexões, né, ali por usuários humanos, geralmente
são por dispositivos que têm uma melhor capacidade de processamento e também uma melhor disponibilidade de energia. Essas são as principais diferenças com relação às conexões no contexto IoT. No contexto IoT, tipicamente, uma conexão IoT não demanda velocidades tão grandes, não demandam também volumes de dados tão grandes para serem transferidos. Por outro lado, são em muito maior número, isso aí vai ser o principal desafio quando se fala em padrões para lidar, né, com esses acessos de redes IoT, o enorme número de dispositivos demandando conexão à rede. E também outro desafio é que os dispositivos IoT geralmente têm baixa capacidade de processamento e baixa capacidade de energia, né, geralmente alimentados por baterias, muitas vezes baterias não de tão grande capacidade. E também, muitas vezes, esses dispositivos, eles apresentam ali certas condições que dificultam a manutenção do dispositivo e, consequentemente, troca das baterias, né, carregamento das baterias, como, por exemplo, eles podem estar em lugares de difícil acesso, né, às vezes podem estar até mesmo dentro do corpo de um paciente, você não vai, né, precisa de uma cirurgia para trocar essa bateria, ou pode estar num lugar de muito difícil acesso, como numa rede de alta tensão de energia, né, de distribuição, de transmissão de energia, ou mesmo numa tubulação de gás, num lugar muito remoto, ou por exemplo, monitorando uma atividade vulcânica, enfim, podem estar em lugares de difícil acesso e não há, é difícil, né, você fazer essa troca de bateria, e por isso há um grande interesse em tornar essas baterias, né, com a maior vida de bateria possível, né? Não só por esses motivos, mas também porque as preocupações com eficiência energética são cada vez mais latentes, né? E mesmo que fosse possível trocar bateria, o nosso interesse seria em economizar energia o máximo possível, né? Mas, enfim, as principais diferenças no protocolo vão ser baseadas nessas diferenças de requisito, né? De requisitos da comunicação IoT para as comunicações convencionais humanas. Então, por exemplo, como um usuário humano é em menor número, mas demanda uma maior taxa de dados, então isso aí pode usar uma maior largura de banda, por exemplo, né, para ser capaz de fornecer as maiores taxas de dados que o usuário demanda, né? E enquanto no IoT, não necessariamente. No IoT, você pode, por exemplo, usar uma frequência menor para possibilitar um maior alcance e, com isso, servir um maior número de usuários possível. E você pode também diminuir um pouco a sua largura de banda, porque as velocidades não são tão grandes assim. Em contrapartida, uma maior largura de banda requer um maior gasto de energia, um maior gasto de processamento. Então, você reduzindo a largura de banda, você aumenta, né? Diminui, na verdade, o gasto de energia e o gasto com processamento. Então, os padrões específicos para IoT vão fazer essas modificações visando aperfeiçoar, né, o uso do padrão para aplicações IoT, visando alcançar esses indicadores de desempenho típicos de dispositivos IoT, né? Então, hoje é comum, por exemplo, o Wi-Fi ter adaptações específicas para IoT, redes, padrões de tecnologia celular também ter adaptações específicas para cobrir cenários IoT, além de outros padrões já especificamente desenvolvidos para IoT, como o Zigbee, algumas vertentes do Bluetooth, né? E por aí vai. Então, esses protocolos, eles são diferentes dependendo das aplicações. E você mencionou as bandas, né? A banda seria a frequência a frequência do canal de comunicação, né? Entre o sistema de IoT e um roteador, por exemplo, um servidor, correto? Duas coisas, né? Quando a gente fala ali de banda, duas coisas são importantes no IoT. Primeiro, a frequência
da sua portadora, né, a frequência central ali que você está usando, e também a largura de banda. A largura de banda é a faixa de frequências que seu sistema ocupa. Ele pode ocupar ali uma faixa de frequência de 20 MHz, estando centrado em 1 GHz ou estando centrado em 30 GHz. Então, a mesma largura de banda pode estar centrada em diferentes frequências. A questão de qual frequência ele está centrado é importante porque isso está relacionado com o alcance do sistema. Tipicamente, em menores frequências, você consegue maiores alcances. Isso é interessante da perspectiva IoT, você ter um maior alcance. Só que também tem um pequeno probleminha que, tipicamente, com menores frequências, você consegue fornecer menores larguras de banda. Mas isso não é um problema tão grave para a IoT, porque em boa parte das aplicações da IoT a gente não requer essa tão grande largura de banda. Entendi. Por falar em bandas, tem a questão do 5G, né? Eu vejo bastante atrelado a internet das coisas com o 5G. Você poderia falar um pouco como que seria essa relação com o 5G? E também, aproveitando, falando de forma resumida, o que é o 5G, que algumas pessoas podem estar nos ouvindo, podem ainda não saber qual que é a diferença, né? O que é o 5G comparado com o que já tem atualmente. Bom, o 5G, a rigor, seria, né, a definição seria a quinta geração do padrão de comunicação celular, né? Desde que começou-se a desenvolver, né, telefonia celular, essa comunicação foi sendo padronizada e hoje a gente divide isso na forma de gerações, né? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, que já está, né, em aplicação, já está sendo comercializado nos países mais desenvolvidos, né? De certa forma já está também no Brasil, mas a princípio seria isso, a geração do padrão de telefonia celular. E isso é padronizado, né? Existem órgãos que padronizam isso. O que seria padronizar, né, a tecnologia? De certa forma, definir um conjunto de tecnologias, tecnologias de comunicação, né, sem fio, como, por exemplo, modulação, codificação, topologias de antenas, definir as tecnologias que vão ser usadas nesse padrão. Obviamente, aí vão ser escolhidas as tecnologias mais propícias, né, mais favoráveis a um cenário típico de aplicação do 5G, e também escolher os valores de parâmetros a serem usados, né, e padronizar isso. Padronizar isso é importante porque aí, né, para permitir a interoperabilidade dos produtos fabricados por diferentes fabricantes, né? Senão, se cada fabricante usar as suas tecnologias, a interoperabilidade fica complicada, né? Por isso que é importante desenvolver um padrão e todo mundo seguir esse padrão. E aí o 5G vem como o sucessor do 4G. Basicamente, ele agrega novas tecnologias que possibilitam melhores desempenhos. Os principais são múltiplas antenas em escala massiva, né, em escala grande número de antenas. Tipicamente, uma estação base de um sistema 5G opera aí com centenas de antenas. E também as ondas milimétricas, que são usar, né, faixas de frequência bem maiores, pelo menos aí de 1 a 2 ordens de grandeza maior do que o 4G usava. Com isso, você tem maiores larguras de banda também. E além de outras tecnologias que são também auxiliares, né, são acessórias ali. E aí, no 5G, quando a gente fala de evolução de tecnologia celular, a princípio muita gente acha que a única preocupação é alcançar maiores velocidades. Não está errado, de fato, é uma preocupação importante, né, alcançar maiores velocidades. Mas o 5G, ele traz outras preocupações, que são especificamente focadas no IoT. Então, além de buscar maiores velocidades, aí geralmente para aplicações envolvendo usuários humanos,
ele também traz outras preocupações mais focadas a IoT, que são, por exemplo, aí esse IoT no 5G, ele se enquadra em duas classes. Primeiro, o chamado Massive Machine Type Communication, que é a comunicação do tipo máquina em escala massiva, é um cenário de aplicação do IoT no 5G. O outro cenário é o URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communication, comunicação de baixa latência ultra confiável. Ambos são aplicações IoT, só que com requisitos um pouquinho diferentes. No NMTC, você tem dispositivos tipo máquina mais típicos, digamos, que eles têm menor... Digamos que eles são aplicados ali em aplicações não tão críticas, não tão importantes, não tão exigentes, principalmente em termos de confiabilidade e em termos de latência. Bom, confiabilidade o quão confiável é a sua conexão, né, por meio daquele dispositivo. Ou seja, existe um risco de, em certo momento, a rede estar indisponível. A probabilidade dessa indisponibilidade da rede está relacionada com a confiabilidade da conexão desse dispositivo. No MMTC, né, para esses dispositivos tipo máquina em escala massiva, que não são tão exigentes do ponto de vista de confiabilidade, se em certo momento, né, com certa tolerância ali a rede estiver indisponível, não é tão problemático assim. Por outro lado, no cenário RLLC, isso não pode acontecer, ou melhor, isso tem que acontecer com uma probabilidade muito menor. Por exemplo, né, MMTC pode ser enquadrado, por exemplo, num cenário de smart home, né, num cenário um cenário de smart cities, onde você está monitorando uma coisa que não é tão importante, de repente vagas de um estacionamento, por exemplo. Você está monitorando coisas que não é tão importante assim, que se der uma pequena indisponibilidade ali temporária não vai te causar grandes prejuízos, isso em geral se enquadra no cenário MMTC. Por outro lado, existem aplicações que essas indisponibilidades não podem acontecer, por exemplo, num controle de carros autônomos, por exemplo, proteção de sistema elétrico, né? Se você detecta ali a ocorrência de um curto-circuito numa rede, o dispositivo de proteção tem que atuar o mais rápido possível para evitar os danos do curto-circuito. Como também, por exemplo, cirurgia remota, que também é um exemplo bastante usado. Enfim, esses exemplos onde essa conexão exige, né, confiabilidade muito alta. Outra questão também é a questão da latência, né? A latência seria esse atraso da comunicação, né? Ou seja, o tempo que leva da informação sendo gerada no transmissor, e aí essa informação sendo codificada, modulada e transmitida, se propagar por todo o canal de comunicação até chegar ao receptor e os processos lá do transmissor serem desfeitos até essa informação estar disponível para o receptor, né? Essa latência, no caso o RLLC, ela tem que ser a menor possível, tem que ser extremamente baixa, né? Da ordem ali de milissegundos, menores que 1 milissegundo, para possibilitar as aplicações de interesse, né, do RLLC, como, por exemplo, controle de carro autônomo, cirurgia remota, proteção do sistema elétrico, também muitas aplicações de automação industrial também exigem essas conexões de elevada confiabilidade e baixíssima latência. Coisa que no MMTC típico também não é tão restrito assim, não é tão exigente assim, né? Se você tiver um atrasozinho maior nessa transmissão, né, não vai te causar grandes prejuízos, por exemplo, em um smart home ou em sensores monitorando grandezas ali que não são tão críticas assim, né? Então, o 5G ele traz essas aplicações, né, digamos ali, adaptações voltadas ao cenário IoT nesses dois casos. E é interessante que existe uma certa competição, né, entre diferentes padrões. Existe uma certa competição entre os padrões no sentido de qual se mostra mais favorável ao uso de IoT, né?
Por exemplo, o 5G, ele traz diversas funcionalidades ali favoráveis ao uso no cenário IoT. Como também o Wi-Fi, os padrões mais modernos de Wi-Fi também trazem variações mais específicas, né, de forma a se tornar favorável ao uso para o IoT. Como também os padrões específicos de IoT, como o Zigbee, Bluetooth, eles também vêm sendo aperfeiçoados, visando se mostrarem, né, cada vez mais favoráveis ao uso do IoT. Então, existe essa competição, né? Os padrões, eles querem cada vez se mostrar mais favoráveis porque é de interesse, né, dos desenvolvedores, né, que o seu padrão seja adotado por um número maior de dispositivos, um número maior de tecnologias. Com isso, eles conseguem, né, maximizar seus lucros também, né? Então, existe essa competição, né, entre os padrões. Muito, muito interessante. Não sabia que tinha essa competição. Inclusive, então o Bluetooth também faz parte, né, dos protocolos para se comunicar entre os aparelhos do IoT. Variações do Bluetooth, né, o chamado BLE, né, Bluetooth Low Energy, que é uma especificação do Bluetooth para conseguir os requisitos de conectividade, economizando o gasto energético, né? E isso aí é muito usado também para cenários IoT, como redes de sensores, né? Você pode ter uma rede de sensores comunicando via Bluetooth, um nó central ali. Isso é bastante usado também. E então, assim, você já disse algumas dos desafios, né, para implementar a internet das coisas, que não é só ter os sensores, né? Tem toda a questão da comunicação, latência, o tempo. E como que entra a sua pesquisa nisso? A sua pesquisa vai em que linha dentro da internet das coisas? Bom, tem muito campo, né? O tema IoT é muito amplo. Você pode pesquisar ele, né, pelas mais diferentes perspectivas, né? O pessoal que é da computação trabalha com IoT numa perspectiva, né? A gente que é da engenharia elétrica, da eletrônica, trabalha ali com outra perspectiva. E mesmo dentro da engenharia eletrônica, quem é da parte de eletrônica trabalha numa perspectiva, quem é da parte de sistemas embarcados trabalha num outro enfoque, e quem é de telecomunicações trabalha também com outro enfoque. Eu sou da área de telecomunicações, minha trajetória em pesquisa, né, acabou se enveredando por esse caminho, né, de telecomunicações. Então, para quem tem esse background de telecomunicações, né, pode, em geral, pode pesquisar a IoT em diferentes perspectivas ainda. As pesquisas que o meu grupo tipicamente trabalha envolve principalmente a questão da escalabilidade de protocolos de acesso à IoT. Como assim, né? Escalabilidade. Esse é um desafio de redes IoT, tornar a rede, né, possibilitar uma conexão na rede que seja escalável, ou seja, que permita cobrir, né, um número cada vez maior de dispositivos. Então, isso é uma perspectiva bastante importante em IoT. Como existem muitas outras perspectivas, questão de segurança também é uma questão muito importante em IoT, né? Por exemplo, se você tem toda a sua casa conectada, o seu sistema de segurança está conectado, né? Como é que você garante que um invasor não vai roubar o acesso a isso e, portanto, controlar toda a sua casa, né? Ou numa automação industrial, né? Como é que você garante que um invasor não vai roubar o acesso à sua indústria e te exigir ali um resgate para te devolver o funcionamento da sua indústria. A questão da segurança também é muito importante. Não é a minha área de conhecimento. O pessoal da computação tem, geralmente, né, tem mais condições de trabalhar nessa linha. A minha pesquisa tipicamente está ali na questão da escalabilidade. Então, a gente modela, né? A gente trabalha, em geral, com simulações matemáticas, né, por simulador computacional, e a gente modela a dinâmica da rede. Então, a gente
simula ali que existem inúmeros, né, uma grande quantidade de dispositivos dentro da rede. Esses dispositivos eles têm um certo perfil de tráfego, né? Nem todos os dispositivos estão ao mesmo tempo demandando uma conexão, porque numa rede prática não é assim que ocorre. As conexões são esporádicas, ou seja, embora existam muitos dispositivos, eles apresentam ali uma certa probabilidade de ativação que é baixa, relativamente baixa, da ordem de 1/100º de probabilidade, às vezes até 1/1000º, né, de probabilidade. Só que é aleatório, é não coordenado, é imprevisível. Pode ser que muitos desejem ali uma conexão no mesmo instante, e isso congestione a rede. Pode ser que em outro momento a rede esteja ociosa, porque ninguém está demandando conexão naquele momento. Então, o nosso desafio é desenvolver protocolos que vão se adequar a esse perfil de tráfego da rede e otimizar ali o que for possível, tentando melhorar os indicadores de desempenho desejáveis da rede IoT, que é principalmente a vazão da rede, ou seja, quantos pacotes são efetivamente transmitidos, né, de um total, né, de pacotes que tentam ser transmitidos, ou seja, minimizar a perda de transmissão de pacotes, como também aumentar, né, maximizar cada vez mais o número de dispositivos que conseguem se conectar à rede, como também diminuir cada vez mais a latência que os dispositivos enfrentam para transmitir ali os seus pacotes, né? Então, isso são alguns exemplos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Outra perspectiva interessante de pesquisa que também a gente vem desenvolvendo é desenvolver técnicas eficientes no sentido de permitir a coexistência de aplicações URLLC e aplicações MMTC, porque na prática é assim que ocorre, né? Você tem uma mesma rede que está servindo usuários de ambas as classes, e aí a rede tem que se adequar e servir, né, ambas as classes. Quando um dispositivo RLLC precisar fazer uma conexão, você tem que servir ele com a maior confiabilidade possível, na menor latência possível. E na mesma rede você vai ter ali inúmeros dispositivos, inúmeros sensores, por exemplo, que não têm esses requisitos tão exigentes, porém que são em muito maior número. E aí você pode, de repente, atrasar um pouquinho mais para servir ele, mas você tem que servir ele também. E aí você quer ser capaz de servir o maior número de dispositivos possível. Então, um desafio importante é como dividir os recursos da rede de forma a servir esses dispositivos com esses requisitos tão heterogêneos assim, né? Isso é um problema também interessante que a gente vem lidando, né, recentemente com as pesquisas. Muito, muito interessante. E você daí trabalha com colaboradores, com outras instituições? Você tem alunos que você orienta nisso? Sim, oriento alunos de iniciação científica, de TCC, também alunos de mestrado, alunos de doutorado. Na verdade, no momento eu não estou com orientações de doutorado, estou apenas com co-orientações de doutorado, mas tem orientações de mestrado, tem orientações de TCC e de IC também. Inclusive, a gente está sempre buscando, sempre precisando, né, de alunos, de novos alunos para trabalhar, né, aumentar a nossa equipe, para, com isso, conseguir mais e melhores resultados, né? Então, se de repente algum aluno estiver ouvindo e tiver interesse, depois, por favor, né, entre em contato para a gente conversar, para a gente desenvolver uma pesquisa junto, né? A gente está precisando de alunos também, principalmente de mestrado, de doutorado, e a gente também tem conexões, né, colaborações com outras instituições. Tenho bastante vínculo com a Universidade Estadual de Londrina, né, que foi onde eu trabalhei anteriormente, né, de onde eu fiz minha graduação, meu mestrado, e também trabalhei por algum tempo.
E também tem colaborações lá com o pessoal da Universidade de São Paulo, né, onde eu fiz meu doutorado. E a gente também tem colaborações com outras instituições, até mesmo da UTFPR de outros campos também. Tenho colaborações com o pessoal lá de Curitiba, também da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente também tem alguns vínculos, né, colaborativos que têm sido bastante produtivos, e também internacionalmente a gente trabalha bastante com o pessoal de Aalborg, lá da Dinamarca, que são pessoal de referência quando se fala de IoT, né, nessa nossa perspectiva de padrões de comunicação, de protocolos de acesso, né, são pessoal que é referência mundial, né, que desenvolve aí o que há de mais, trabalha aí no estado da arte mesmo do tema, né? E existem oportunidades para os alunos, né? Desenvolvendo um bom trabalho. A gente tem exemplos de alunos que fizeram um período de sanduíche lá com eles, outros alunos, inclusive, fizeram mestrado aqui, no doutorado foram contratados por lá, estão lá hoje trabalhando, com financiamento de indústrias, né? Então, tem bastante oportunidade na área, né? Desde que quando a gente desenvolve um bom trabalho, tem muita oportunidade. E aproveito, já peço para deixar o seu contato, como que, se algum aluno, se alguém quiser entrar em contato com você. Pode procurar por e-mail, meu e-mail é jcmarinello@utfpr.edu.br. Marinello com 2 L's, né? Isso, Marinello com 2 L's. Aí manda um e-mail aí para a gente conversar. Legal. E ficou uma última pergunta aqui, de onde que veio o seu interesse, né, de trabalhar com IoT? Como que você começou? Como que você enveredou para essa área? Bom, questão de oportunidades, né? Questão de apelo, questão de interesse, né? Eu sempre fui da área de telecomunicações e aí na área de telecomunicações comecei a trabalhar com 5G, quando o 5G começou a ser desenvolvido, né? Lá a partir de 2010, né? Começamos a trabalhar com 5G e aí o IoT já está, né, ali implícito no 5G, mas não necessariamente é o único cenário de aplicação do 5G. Inicialmente, não trabalhei inicialmente com o IoT no 5G, trabalhava no 5G numa perspectiva mais abrangente, mas, né, com a evolução, a parte do IoT foi tendo muito apelo, né, e muitas oportunidades, consequentemente. E a gente que trabalha com pesquisa, né, o nosso objetivo é gerar contribuições científicas relevantes, né, para a sociedade, para a indústria, para a comunidade científica também, né? Nosso objetivo é gerar contribuições científicas relevantes que beneficiem, né, a evolução da tecnologia. E aí dentro do IoT a gente foi identificando muitas oportunidades, né? Lendo trabalhos, tendo ideias, fazendo testes, e aí vendo que algumas coisas ali poderiam dar certo, né? Aí a gente foi naturalmente avançando nesse caminho. É uma área realmente ainda em franca expansão, né? Muitas pesquisas ainda podem ser feitas sim, nessa tem área. Muita coisa que precisa ser evoluída, né? As aplicações vão se tornando cada vez mais exigentes, né? Tanto em termos de, no caso de usuários humanos, demandar cada vez maiores taxas de dados, maiores velocidades de conexões, né? No caso do IoT, no caso MMTC, a gente tem cada vez um maior número de dispositivos demandando conexão. No caso RLLC, esses dispositivos precisam de conexões cada vez mais confiáveis, cada vez com menores latência, né? Então, as tecnologias vão se tornando cada vez mais exigentes. E aí o nosso desafio é viabilizar, né, que o padrão de comunicação atenda esses requisitos cada vez mais exigentes. Esse é o nosso desafio, né? Inclusive, uma
digamos, um conjunto de ferramentas que vem sendo muito úteis para possibilitar alcançar, né, esses requisitos a questão do machine learning, né, do aprendizado de máquinas, que são um conjunto de ferramentas aí que vem sendo usados nas mais diversas áreas, né? É um conjunto muito abrangente que pode ser usado em diferentes áreas, também vem sendo usados, né, no cenário de telecomunicações, no cenário IoT, visando, né, adaptar, visando otimizar o funcionamento dos padrões, né, de forma a alcançar esses requisitos cada vez mais exigentes, né? Então, na nossa pesquisa também, um ponto muito forte é viabilizar a aplicação, né, do machine learning, aplicar, né, essas ferramentas de machine learning de forma a otimizar os padrões, né, visando alcançar esses requisitos cada vez mais desafiadores, de maior escalabilidade, menor latência, maior confiabilidade, né? Para isso, o machine learning vem se mostrando muito promissor, né? O machine learning, ele, conforme for passando o tempo, ele tem sido usado em cada vez mais aplicações, né? Cada vez mais campos. Machine learning, para quem não conhece, é aprendizado de máquina, que é a tradução literal, né? Aprendizado de máquina. Um dos tipos de aprendizado de máquina que é muito comum, que muitas pessoas já ouviram falar, é as chamadas redes neurais, né? Seria um tipo de aprendizado de máquina, mas fora as redes neurais, tem muitos outros tipos de aprendizado de máquina. As redes neurais é uma classe específica, né, geralmente dentro do aprendizado supervisionado, onde você treina seu dispositivo com base em dados rotulados, né, mas não necessariamente tem que ser dessa forma. Pode ser não supervisionado, onde você pode treinar a sua rede neural ou outras técnicas de machine learning também, com base em dados não rotulados, e usar isso para outras finalidades, como também existem outros algoritmos baseados em aprendizado por reforço, onde você não necessariamente precisa treinar previamente seu algoritmo, mas você pode colocar ele para rodar, como a gente diz, online, né? Já rodar no seu sistema mesmo e ele ir aprendendo sobre o seu sistema e ele ir direcionando as suas ações de forma a buscar as ações ali que alcançam, né, encontram as melhores recompensas. E com isso ele vai se autoajustando, né, autoadaptando. É uma classe de algoritmos que vem sendo bastante usados no cenário IoT também, a questão do aprendizado por reforço. Eu imagino que seja bastante interessante usar essas técnicas, principalmente quando você tem tantos parâmetros que podem ser configurados, tantas variáveis no sistema. Essa é uma das grandes vantagens mesmo de usar o machine learning, né? Você usar outras abordagens de otimização que não seja baseada em machine learning, você precisa modelar o seu sistema, né, de forma relativamente precisa para buscar uma solução para o modelo ali que você levantou. E aí essa sua solução ela vai ser tão útil quanto dependendo da precisão com a qual o seu modelo foi construído. Só que tem muitas variáveis, né? Depende de muita coisa. E aí essas soluções exatas, soluções ali na forma fechada, né? Elas têm uma aplicação relativamente limitada. E aí a vantagem de usar machine learning, ele vai ali, ou você apresenta um grande número de exemplos e ele aprende a partir daquilo, ou você coloca ele para operar no sistema funcionando e ele vai se autoajustando, né? Então, uma perspectiva diferente, mas que alcança resultados muito bons, né? Legal, José Carlos. Muito, muito boas. Aprender um pouco mais sobre essa área tão importante. Já é importante, cada vez será mais importante, imagino. E graças a pesquisadores como você e seus colegas e as pessoas que você orientar, nós teremos sistemas cada vez melhores e mais robustos para poder utilizar essa tecnologia. Esse é o nosso objetivo, né? Viabilizar essas tecnologias, né? Cada vez mais
exigentes, né, mas que também trazem maiores benefícios à comunidade, né, à sociedade como um todo. Sim. Então, muito obrigado pela sua participação neste episódio. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado aí aos ouvintes pela oportunidade. E nos vemos aí num próximo episódio. Quem sabe até um episódio sobre machine learning? Pode ser. Tem muita coisa também que dá para a gente conversar a respeito de machine learning, né? Quem sabe numa próxima oportunidade. Sim. Então, muito obrigado pela participação de novo e um abraço. Obrigado. Abraço. Até mais. Este foi um episódio do Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Cássio Amador. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Este e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!